Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso curso sobre a história da Grécia. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da obra de Ésquilo, chamada Agamenon. Agamenon era um dos grandes, ou talvez o mais famoso rei da civilização micênica. E como na nossa aula anterior nós falamos a respeito dos micênicos, eu achei oportuno inserir a obra de Ésquilo nesse momento do curso. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a falar a respeito dela. Vamos contar uma série de tradições relacionadas a ela e vamos terminá-la na aula que vem, quando nós falarmos sobre a cidade de Micenas. Antes de começarmos a aula, eu tenho aquele dever, que é de dizer a vocês que a escola de filosofia depende da sua ajuda e da sua contribuição. Eu não sou o John Travolta. Eu não sou milionário, eu não tenho muito dinheiro. O meu trabalho, eu vivo do meu trabalho, que é dar essas aulas. Então, se você tem acompanhado o curso, gosta do meu trabalho, pense na possibilidade de ajudar a financiá-lo. Como? Vai aí na descrição. Então, o que você pode fazer é assistir essa aula e no final dessa aula você vai até a descrição e veja como você pode ajudar. Tá bom? Isso aí. Então, vamos começar a aula. Na aula de hoje, eu vou contar a história da família de Atreu. Qual era a família de Atreu? A família de Atreu foi a família mais zicada que já viveu na civilização micênica. E eu diria mais. A família de Atreu foi a família mais zicada da história da Era do Bronze. Mas não foi por menos. Vocês verão hoje que esses caras aprontaram cada uma e de certa forma mereceram o destino que os deuses reservaram para eles. Se você aí acha que a sua família tem problemas, vocês vão ver hoje o que é problema. Então vamos lá. A nossa história vai começar com o nosso amigo Tântalo. Nós começamos por Tântalo. Talvez você já tenha ouvido esse nome em algum momento, mas não sabe direito ao que se refere. Eu tenho que começar dizendo para vocês que ninguém sabe direito quem porra eram os pais de Tântalo. Ninguém sabe direito de onde ele veio. E como ninguém sabe quem eram os pais dele, e nessa época Zeus estava pegando geral, colocaram isso, evidentemente, na conta de Zeus. Não sabe de quem é o filho? É de Zeus. Então,
Tântalo passou para a história como o filho de Zeus e de uma ninfa chamada Pluto. Há quem diga que Tântalo era rei de Argos. Outros dizem que ele era rei de Corinto. Mas o que parece mais provável é que Zeus tenha dado a ele uma cidade na Lídia para governar. A Lídia era uma região que ficava na atual Turquia. Também não se sabe com quem ele era casado. Tem aí umas 3 milhões e meia de candidatas e aumentando. O que se sabe é que Tântalo teve um filho chamado Pélopes. Ou Pélope, né? Independentemente de Tântalo ser filho de Zeus ou ser amigo de Zeus, Tântalo era um assíduo frequentador dos banquetes no Olimpo. Eu não sei se eu iria gostar desses banquetes, porque o cardápio era muito limitado, era muito restrito. Os deuses se limitavam a comer ambrósia e néctar, porque essas comidas sagradas conferiam imortalidade aos deuses. E também há aqueles que tinham o privilégio de comer com os deuses. Tem muita gente aí mal intencionada, sabe? Esses mitógrafos, historiadores, essa gente que não tem o que fazer, que fica dizendo que no fundo esses alimentos eram alucinógenos que a galera tomava lá para entrar em contato com os deuses. Só podia vir da parte de historiadores esse tipo de versão, né? Enfim. Um belo dia, o nosso companheiro Tântalo, para retribuir os seguidos convites para banquetes, etc., né? Decidiu ele fazer, na sua cidade lá na Lídia, um banquete para os deuses. E convidou os 12 deuses do Olimpo. E eles foram. Só que Tântalo, ele mesmo ia fazer a comida, não é? Só que quando ele abriu a despensa da casa dele para começar a preparar, ele viu que não tinha comida para todo mundo. Pergunta para você aí de casa. Você chama teus amigos para comer na tua casa. Aí você vê que não tem comida. O que você faz? A minha alternativa seria: pede uma pizza aí e todo mundo se diverte. Só que nós estamos falando da mitologia grega, então tudo tem que ser o mais bizarro possível aqui. Olha a solução de Tântalo. Tântalo decidiu matar
o próprio filho, Pélopes, e servi-lo numa sopa, como parte do banquete. Vê se tem cabimento. Vê se isso é coisa que se faça com os deuses. Essa história, ela é tão bizarra que alguns até cogitaram que, na verdade, Tântalo estava de sacanagem. O que ele queria era testar a previdência dos deuses. Seja como for, não deu certo. Os deuses perceberam, horrorizados, eles se afastaram dos seus pratos. E evidentemente que eles ficaram putos com tanto. Com razão. Aí aqui acontece um daqueles fatos. O que eu gosto na mitologia são esses pequenos detalhes que eles põem assim. Porque os deuses, eles eram muito humanos. Então eles colocam esses pequenos fatos que são divertidíssimos, né? Nesse momento aqui, todos os deuses perceberam, menos um, que foi Deméter. E o que aconteceu é que Deméter comeu uma parte de Pélopes, sem querer. Quando ela percebeu, ela já tinha mastigado. Que parte? O ombro. Isso daqui aconteceu. Vocês se lembram daquela aula que eu dei quando eu contei a história de Deméter, da filha dela Perséfone, das estações? Tá aí no canal, dá uma buscada aí. O corte se chama Como Nasceram as Estações. Vai lá que é legal o vídeo. Esse banquete de Tântalo foi justo nessa época. Então Deméter estava com a cabeça cheia de coisa, pensando na filha dela, não sei o que. Ela nem reparou, já foi comendo. Quando ela viu, tinha comido o ombro de Pélope. Como punição, os deuses colocaram Tântalo no time dos mortais babacas que foram punidos eternamente no Tártaro. Então, Tântalo foi jogado no Tártaro e entrou para o seleto time dos mortais que tentaram sacanear os deuses. Então, esse time era composto, por exemplo, por um cara chamado Títio, que parece que quis violar uma deusa, por um cara chamado Sísifo, por um cara chamado Ixion, e agora tinha lá o Tântalo também. E a punição dele foi a seguinte: ele foi amarrado numa vala. Os deuses preencheram essa vala com água. Só que quando o Tântalo tentava beber a água, porque ele estava com sede, o nível da água baixava. Tântalo também estava com fome. Então os deuses botaram uma árvore com frutos belíssimos. Só que quando ele tentava pegar um desses frutos, o vento batia e empurrava o galho para longe. E para terminar, os deuses botaram uma pedra enorme em cima de Tântalo, de maneira que ele ficava morrendo de medo daquela pedra cair e acabar com a vida dele. Ouvindo a respeito da punição de Tântalo, nós poderíamos até pensar o seguinte: essa punição, ela não parece ser uma metáfora para a
própria condição do homem aqui na Terra? Pare para pensar. Nós vivemos eternamente insatisfeitos. Nós sempre desejamos aquilo que nós não temos. Nós nunca estamos saciados. Assim como o tântalo, que tentava alcançar a água ou o fruto, nós sempre tentamos alcançar aquilo que nós desejamos e às vezes a gente até consegue, mas no instante seguinte estamos desejando outras coisas. E assim como o tântalo, nós vivemos sob o constante risco da morte. Essa pedra que está em cima de tântalo podia bem ser a nossa consciência, não é? Esse cuco que fica dentro da nossa cabeça martelando e dizendo: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Tá chegando a hora. É a pedra que fica em cima de tântalo. O que os deuses fizeram foi simplesmente colocar algo de material para que Tântalo não pudesse se esquecer nunca do seu destino, que é o destino de todos nós. Enfim. Só uma coisinha aqui, antes de começar, porque tem uma história aqui que é demais, que eu não podia deixar de contar. Essas histórias paralelas, né? Eu mencionei aqui um indivíduo chamado Ixion. A história dele é demais, cara. Vou contar rapidamente. Não me odeiem. Ixion era um rei que ficava na Tessália. E um belo dia ele se apaixonou por Hera, esposa de Zeus, quer dizer, perigoso. E o malandro começou a convidar Zeus e Hera para banquetes só para ter uma oportunidade ali de se aproximar de Hera. Só que Zeus começou a suspeitar disso. Então, quando ele percebeu que Ixion já estava ficando mais assanhado, Zeus gerou uma nuvem com a forma de Hera e ele foi no banquete com essa nuvem. Então ele aparece lá, né, com o bracinho dado, com a nuvem no formato de Hera. E Ixion não percebeu nada. Então Ixion estava ali assanhado e Deus foi dando corda, né, deixando rolar. Em um dado momento, Zeus se afastou para que os dois ficassem sozinhos. Ixion levou a nuvem, o formato de Hera, para o quarto e pulou em cima dela. E começou a se amassar com ela e não sei o quê. E Zeus abriu a porta do quarto e pegou os dois em flagrante. E esse foi o motivo pelo qual Ixion estava lá no Tártaro também. A parte mais gostosinha dessa história é que essa nuvem, ela era uma criatura independente. Ela tinha ela tinha a forma de Hera, mas ela tinha a cabeça dela. Ela se chamava Néfele. E ela foi criada com o simples propósito de ser um simulacro de Hera para tapear o Ixion. Então, quando isso foi feito, ela perdeu o propósito dela, não tinha mais propósito no mundo. Então, Néfele andava cabisbaixa pelo Olimpo. E Hera, a
verdadeira Hera viu isso e se compadeceu. Então ela decidiu dar um propósito para Néfele. E qual que era o propósito de toda mulher na época? Era casar. Então Hera deu um marido para Néfele, e aí Néfele viveu feliz para sempre, tendo filhos, é aquelas coisas, né? Não é? Não é uma história que vale a pena ser contada? Eu adoro a mitologia. Enfim, Pélopes não morreu. Pélopes não morreu. Os deuses fizeram uma força-tarefa para trazer Pélopes novamente à vida. Eles pegaram os pedaços de Pélopes, né, menos o pedaço que tinha sido comido por Deméter, isso daí já tinha ido pro saco de Deméter. Botaram eles num caldeirão. Zeus fez lá um feitiço e eles conseguiram ressuscitar Pélopes. E Deméter, para se redimir, deu a Pélopes um ombro feito de marfim. Então vocês podem imaginar em Micenas que tinha lá um cara andando com um ombro de marfim. Era a Pélopes. Tem boato, um boato para maiores de 18 anos, que diz que Pélopes saiu tão belo desse caldeirão que Poseidon se apaixonou por ele. Então, Poseidon viu Pélope saindo assim como se fosse o George Clooney. Poseidon, oh meu Deus do céu. Então Poseidon nomeou Pélopes para ser o seu copeiro e o seu companheiro de leito. Ó, é isso aí. Mas Pélopes não era só isso. Pélopes também ficava andando pela Grécia procurando um lugar para morar, procurando um apartamento. Numa dessas andanças, Pélopes passou por uma cidade chamada Pisa. E ele viu uma moça lá na cidade e se apaixonou por ela. Chamava-se Hipodâmia, a moça. Antigamente, vocês aí jovens, né, não se assustem, parece uma coisa bizarra, mas era assim que acontecia antigamente. Antigamente, se você queria casar com alguém, você precisava pedir a mão da moça para o pai. O pai de Hipodâmia era um sujeito chamado Enomal. Eu não sei se você aí, não sei qual é a sua idade, não sei se você aí ainda pegou esse tempo, né? Que você precisava pedir a mão pro pai. Isso pode ter sido traumático para alguns homens. Agora, olha o caso de Pélopes. Pélopes deu um azar do caralho, né? Porque justo Enomal tinha recebido uma profecia de que o seu genro o mataria.
E Pélopes foi se meter a isso. Epa, será que não tinha nenhuma outra mulher no mundo para Pélope se apaixonar? Tinha que ser justamente Hipodâmia. É. Enomal, por causa dessa profecia, ele decidiu organizar um jogo. Então, tudo quanto é malandro que aparecia pedindo a mão de Hipodâmia, ele desafiava por uma corrida de biga. Vê se tem cabimento. Imagina, você quer casar com uma mulher, aí você vai pedir a mão dela e o pai dela fala: beleza, vamos correr de biga aí. Se você perder, você tá morto. Essa era a graça do Enomal. Hipodâmia tinha uma fila de pretendentes. Só que Enomal ganhava de todos eles, porque parece que Enomal tinha uns cavalos lá meio atletas, né? Aqueles cavalos do jockey lá, né? Cavalo marombado, cheio de músculo. E esses cavalos venciam todas as corridas, né? Parece inclusive que Enomal tinha o melhor cocheiro da Grécia, um cidadão chamado Mírtilo. Então Enomal vencia todas as corridas. E olha a sacanagem. Os caras que eram derrotados por Enomal, né, os pretendentes, morriam, eram mortos. E Enomal ainda colocava a cabeça deles no portão da cidade. Então você chegava lá para pedir a mão de Hipodâmia, aí Enomal falava: beleza, vamos correr aí de biga, ó, tá vendo aquela galera ali, ó? Aquela galera já dançou, já rodou. A gente vai correr. Se eu ganhar de você, você vai se juntar àquelas cabeças ali. Você topa? Você imagina, né? A maioria saía correndo. Enomal confiava tanto na vitória dele que no começo da corrida ele até deixava os caras saírem na frente, largar na frente. E ele ficava fazendo sacrifícios a Zeus enquanto o competidor já tinha largado. Então ele terminava o sacrifício, aí ele saía e chegava na frente do cara ainda. Então, por tudo isso, Pélopes percebeu que ele ia precisar de ajuda. E para quem ele foi pedir ajuda? Para o amante dele, o Poseidon, é claro. Ele não dormia com o Poseidon à toa. E valeu a pena, porque Poseidon deu a Pélopes 2 cavalos divinos. Esses cavalos eles eram tão rápidos que eles corriam por cima das águas, assim. Você sabe que tem uma lenda urbana que diz que esses cavalos eles eram tão rápidos que Enomal pegou um cara lá, agora eu não me lembro o nome, eu não anotei, mas pegou um cara lá para ser o cocheiro, né, para levar os cavalos. Só que os cavalos corriam tão rápido que o vento batendo no rosto desse cara matou o cara. Eu vou ver se eu coloco o nome desse cara no vídeo aí. Enfim. Mírtilo era o cocheiro de Enomal, o melhor cocheiro da Grécia. Além de contar com os 2 cavalos divinos, Pélopes comprou Mírtilo. Comprou, subornou Mírtilo. Corrupção ativa.
Parece que Mírtilo era apaixonado por Hipodâmia. Só que ele nunca teve coragem de pedir a mão dela, porque não queria terminar como uma daquelas cabeças lá. Então, quando Pélopes foi conversar com ele, ele disse para ele assim, ó, você sabe que se eu vencer normal, eu vou ser o rei aqui, né? Então a gente combina assim. Eu te dou metade do reino e ainda te deixo passar a noite de núpcias com Hipodâmia. Então, evidentemente que Mírtilo aceitou a oferta. E aí começou a corrida. E não teve novidade nenhuma. No meio da corrida, Mírtilo tinha sabotado o carro de Enomal, de maneira que no meio da corrida, Enomal estava a 1000 por hora, o carro dele se desmontou, ele bateu numa pedra lá, se esborrachou, morreu. Parabéns. Pélopes venceu a corrida. Oh! A galera devia adorar Enomal na cidade, né? Porque ele morreu num acidente, ninguém se preocupou muito em investigar, né? Ah, pega aí o novo rei, tá? Pélopes é o novo rei, ó, tá, beleza. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você que tem assistido às minhas aulas, você já viu eu contar muitas histórias da mitologia, não é? Conhecendo a bizarrice que é a mitologia grega, faço-te uma pergunta. Vocês acham que Pélopes cumpriu a promessa? Eu sei o que vocês responderam. Porra nenhuma, professor. Cumpriu porcaria nenhuma. Pélopes levou Mírtilo para andar de barco. E quando eles estavam no meio do mar, ele deu um chute na bunda de Mírtilo, que caiu água dentro e se afogou. E morreu. E bye bye, Mírtilo. Pélopes cometeu um sacrilégio que era descumprir um juramento. Isso costumava ser fatal para os personagens da mitologia. Pélopes até que viveu muito bem, né? Pélopes estava de boa lá como novo rei da cidade de Pisa. Tava comendo bem, tava engordando, tá ficando gordinho. Pélopes parece que teve até sucesso no âmbito militar, que ele começou a dominar toda a região dele ali, a ponto de poder até dar um nome para a região toda. E ele deu um nome em sua homenagem. E ele chamou a região de Peloponeso. A partir desse momento, as pessoas conheceram aquela região ali ao sul da Grécia como Peloponeso, em homenagem a Pélopes. Agora, se você acha que ninguém se importou com o que Pélopes fez com Mirtilo, você está redondamente enganado.
todos os personagens principais da mitologia grega eram caciques, digamos assim. Eram filhos de alguém, era gente importante. Então, quem quer que você sacaneasse na mitologia grega, alguém importante ia se doer. E no caso de Mírtilo, Mírtilo era filho simplesmente do deus Hermes, o nosso Jaiminho o carteiro, o deus mensageiro dos deuses. Então, Hermes colocou Mírtilo nas estrelas, a constelação do cocheiro, e prometeu se vingar de Pélops. Vejam que interessante. Uma pausa na nossa história para a gente explicar uma coisa a respeito das instituições gregas. No nosso ordenamento jurídico, no nosso direito, né, no direito ocidental, inclusive vigente no Brasil, o nosso direito criminal, ele não admite que uma pena criminal seja transmitida para um membro da família. Então, por exemplo, se você cometer um crime e você morrer antes de pagar pelo crime, esse crime não vai ser transmitido para o seu filho. Seu filho não pode ser preso no seu lugar, entendeu? Só que na Grécia, isso não era bem assim. Na Grécia, por exemplo, havia uma punição chamada atimia. E se você traduzir, dá alguma coisa como sem valor, sem homenagens. Chamava atimia. Ela consistia basicamente na perda dos direitos políticos. O que era um negócio muito sério na Grécia. Hoje, se você perder seus direitos políticos, o que você vai perder? Você não vai poder ter a honra de votar naqueles merdas lá do Congresso. Mas na época, perder direitos políticos era algo seríssimo para o cidadão grego. Porque a vida de um cidadão grego, por exemplo, da polis, ela girava em torno da política. A política não era simplesmente você votar num fulano. A política era a sua participação, era a sua cidadania, era a sua participação na vida da comunidade. Então, uma pessoa perder direitos políticos na época era gravíssimo. Só para vocês terem uma ideia. Quando você perdia direitos políticos, você ficava impossibilitado de frequentar os tribunais. Você não podia falar nas assembleias. Se bobear, você não podia nem participar das assembleias. Significa que as decisões coletivas iam ser tomadas à sua revelia. Você não podia entrar em prédios públicos. Você não podia ocupar cargos. E agora vem. Você não podia entrar nos santuários e nem sacrificar para os deuses. Porque os deuses nas cidades antigas, eles eram ligados às cidades. E poderia representar grande desonra a esses deuses estarem diante de um criminoso.
Então os gregos proibiam quem cometesse esse crime, fosse punido com a atimia, proibiam inclusive de frequentar santuários, frequentar festivais, sacrificar para os deuses. Imagina, em Atenas, por exemplo, Atena podia ficar puta de ver o seu templo frequentado por um homem que tinha sido punido. Eu tô meio distraído porque tem uma mariposa aqui na sala. Ela entrou não sei como aqui. Enfim. Vamos esperar que ela se mantenha daquele lado da sala. E não venha pra cá. Não vou ter que gritar que nem uma moça. Perder os direitos políticos era algo muito sério. Muito sério. Você basicamente perdia a proteção dos deuses da cidade. E sem essa proteção você estava lascado. Você podia acontecer qualquer coisa com você. E em algumas cidades, como por exemplo Esparta, que ficava no Peloponeso, na terra de Pélopes, a pena de atimia ela podia ser transmitida para membros da família. Por exemplo, o crime de deserção. A gente sabe como a questão militar em Esparta era o centro da sociedade deles. A pena de deserção, ela admitia a punição chamada atimia e se transmitia para membros da família. Então, se você fosse um cara que fugisse do exército, não apenas você, como a sua família seria desonrada. Por que eu falei sobre tudo isso? Porque não foi Pélopes quem pagou pela maldição lançada por Hermes. Foram os filhos dele e, sobretudo, o neto dele. Nós já vamos dizer quem era. Veja como explica Ésquilo. Repetem os mortais há muito tempo belíssimo provérbio. Da fortuna imensa de um mortal germinam logo males ainda maiores para os seus. Diferente ao meu entendimento. Ações iníquas geram fatalmente iniquidades umas sobre as outras, idênticas em tudo à sua origem. Porém, nas casas onde houver justiça, jamais filhos perfeitos faltarão. Uma arrogância mais antiga gera nova arrogância em meio a gente má e ao se formar. A vida perpetua a audácia ímpia com a sua estirpe. Destino negro de 1000 gerações. Nossa, é foda, não? Quer dizer, a audácia ímpia, a audácia que teve Pélopes com Mirtilo, vai ser perpetuada através da sua estirpe. O destino negro de 1000 gerações. Continua Ésquilo. Nos lares mais discretos, todavia, pode a justiça cintilar constantemente, enaltecendo a existência simples.
dos palácios dourados, onde existem, quer dizer, o palácio, por exemplo, de Pélopes, dos palácios dourados, onde existem mãos impuras, ela se retira rápida, olhando para onde houver pureza, indiferente à força da riqueza e às suas glórias feitas de ilusões, e guia tudo para o termo certo. Quem pagaria pelos crimes de Pélopes seriam seus filhos e o seu neto. Em especial, 2 filhos de Pélopes. Um que se chamava Atreu e o outro que se chamava Tiestes. Então, a partir de agora, nós vamos contar a história desses 2. Atreu e Tiestes viviam em Micenas. E como nobres, eles cresceram naquele ambiente de competição, que era típico da aristocracia grega. Lembrem-se que nesse momento da história, o cristianismo ainda não tinha entrado em cena. Toda essa questão da exaltação do mérito como uma prova de superioridade e de nobreza, que era típica da aristocracia grega, depois vai se inverter no cristianismo. O cristianismo vai dizer assim: não importa o quão bom você seja, não importa quanto mérito você tenha em alguma coisa, você não pode ficar arrotando superioridade para os outros, porque os outros também são filhos de Deus. Esse é o valor cristão. Então o Neymar, por melhor que ele seja, ele não pode virar para os jogadores adversários, digamos que ele vai jogar, eu nem sei que time que ele está jogando. Digamos que ele vai jogar contra o Mojimirim Futebol Clube. Se ele virar e falar assim, olha, eu sou melhor do que esses caras todos aí juntos, todo mundo vai esculhambar o Neymar. Porque estamos numa sociedade cristã. O cristianismo, ele uniformiza tudo para dizer: o cara que é muito bom em alguma coisa e o outro que é mais ou menos, ambos são filhos de Deus. Então ambos estão no mesmo patamar. Nesse momento, essa moral ainda não existe. Nós estamos no mundo grego. E no mundo da aristocracia grega, os melhores são os bons, são os virtuosos. E você demonstra isso competindo. Então, Atreu e Tiestes viviam em competição desde criança. Essa ideia da competição, fiquem tranquilos, quando nós falarmos a respeito da Ilíada, nós vamos falar a respeito, nós vamos explorar mais esse assunto. Quando o trono de Micenas ficou vago, Atreu e Tiestes começaram a brigar por ele também. E Hermes viu essa briga e começou a esfregar as mãos, porque percebeu uma oportunidade de semear a sua vingança.
Hermes só jogou uma sementinha. Ele fez assim. Ele pegou uma ovelha dourada e colocou no rebanho de Atreu. Então Atreu estava um belo dia na casa dele. Tem uma ovelha a mais aí. Depois Hermes espalhou um boato por Micenas, dizendo que o possuidor da ovelha dourada seria reconhecido pelos deuses como o rei de Micenas. Isso chegou ao ouvido de Atreu, evidentemente. Atreu desafiou Tiestes. Quem possuir a ovelha dourada governará Micenas. E aí, você aceita? Disse Atreu. E Tiestes aceitou. E vocês perguntam, professor, por que Tiestes aceitou? Se era Atreu que tinha a porcaria da ovelha? E agora vem. Tiestes aceitou porque ele tinha uma amante, uma moça chamada Aeropa. E que diabos tem a ver a Aeropa com o assunto? É que a Aeropa, meus senhores, era simplesmente a mulher de Atreu. Quer dizer, Tiestes estava furando o olho de Atreu. Então o que a Aeropa fez foi roubar a ovelha dourada do marido e entregar para Tiestes. Então a cena é a seguinte: dia de festa no palácio, cerimônia de coroação do rei. Os altares estavam acesos, luzes, show de música. A música entoava o louvor ao dono da ovelha dourada. Longa vida ao dono da ovelha dourada. O povo se aglomerava. Você sabe como é o povo, né? Qualquer coisa que aconteça diferente, a turma já está ali rodeando. Nesse caso, parece que eles estavam também interessados na carne, porque realizavam esses sacrifícios, sempre rolavam um filezinho aí, enfim. Atreu estava todo arrumado, perfumado, terno e gravata, como alguém sério tem que ser, entendeu? Já estava ali preparando os primeiros sacrifícios que ele iria fazer como rei de Micenas. E no auge do fervor e da empolgação geral, quando disseram: se alguém se opõe, diga agora ou se cale para sempre. Lá no fundo, Tiestes levantou a mão. Eu me oponho. Eu tenho uma revelação a fazer ao povo de Micenas. Atreu é um impostor. Ele não tem a ovelha dourada. Porque quem tem a ovelha sou eu. Foi aquele burburinho. As pessoas olhavam uma para as outras. O povo estava incrédulo.
O povo precisa de um governante, ele não pode ser abandonado. Então ele estava incrédulo. A incerteza. E Tiestes comprovou. Ele levou todo mundo para a propriedade dele, que ficava fora da cidade, e mostrou e estava lá a ovelha dourada. E aí o povo aclamou Tiestes como o novo rei de Micenas. Então pegaram Tiestes, jogavam para cima, é o nosso rei. Aí aparece na história Zeus. Você pensou que ele não ia entrar na história, né? Zeus, ele não suportava nenhuma injustiça, a não ser que fosse dele mesmo. Então ele decidiu intervir. E a interferência dele foi brilhante. Tiestes já estava preparando um boi para Zeus para sacrificar. Então Zeus aparece para ele e fala assim: não, 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 não. Poupe os bois. Ao invés disso, vamos fazer uma última prova aí. Se você vencer, eu reconheço você como rei. Isso daí era mais ou menos meio-dia. Tá vendo o sol? Se o sol continuar rumando do jeito que ele está, eu te reconheço rei. Do contrário, você renuncia. E Tiestes olhou para isso e falou: pô, desde que o mundo é mundo, o sol nasce num lugar e vai para o outro. Por que mudaria justo hoje? Eu aceito. Muito ingênuo, não? Zeus subiu em seus cavalos, porque você sabe que os deuses, eles não são onipresentes, né? Eles não podem simplesmente aparecer no lugar. Se eles querem ir para algum lugar, eles têm que fisicamente ir. Então, Zeus subiu nos seus cavalos, foi até o céu, encostou Hélio, que era o sol, e mandou ele voltar. Volta da onde você está vindo. Não, mas o meu caminho é para cá. Mas hoje você vai voltar. E pior, Hélio não navegava sozinho pelos céus. Hélio sempre era acompanhado de Aurora, da aurora de rosa e os dedos, dos planetas e das estrelas que seguiam ele, né? Porque quando o sol se põe, essa galera toda tá seguindo o sol. Então o Zeus mandou todo mundo voltar. Não vai subir ninguém. Volta todo mundo para lá. Pela primeira vez na história, pela primeira e última vez na história, o sol se pôs no leste. E Tiestes foi deposto. E Atreu assumiu o trono de Micenas. Sabe o que é interessante, meus amigos? Quando quando Schliemann, que foi o homem que escavou Micenas, quando ele fez esse trabalho, ele descobriu o túmulo de Atreu.
que a gente chama de o Tesouro de Atreu. Se você tiver a oportunidade de viajar para a Grécia e de visitar Micenas, tem lá os restos da cidade, o túmulo de Atreu ainda está lá. Eu estou mostrando algumas imagens aí. Ele era uma tumba que se chamava Tumba Colmeia e era um local exclusivo para a família dos reis ou para a família de grandes aristocratas. Então, cada família dessa construía uma tumba desse tipo. E a família de Atreu construiu uma onde Atreu e os seus familiares estão enterrados. Essa tumba que vocês estão vendo na tela, ela tinha 13 metros de altura, o que equivale a um prédio de 4 andares. Essa altura ela é interessante porque você tem que considerar que na época dos micenas, dos micênicos, eles não usavam as técnicas que nós usamos hoje, né? Eles não usavam cimento, não usavam aço. Então eles construíram simplesmente na base do peso e do contrapeso das pedras. Quer dizer, empilhando pedras de maneira que umas sustentassem as outras. Então eu sempre acho muito bonito isso. Você quer ver? Eu vou até mostrar uma imagem para vocês. Vamos ver aqui, ó. Esse era o tesouro de Atreu. Estou mostrando como uma curiosidade. Esse monumento ele pode ser visitado. Infelizmente, essas colunas aqui, por exemplo, elas foram tiradas na época do descobrimento. Eu acho que elas estão na Inglaterra. Não sei se elas estão na Grécia ainda. Mas o monumento ele pode ser visitado. Então, só por a título de curiosidade, né? Esse espaço aqui, ele é chamado de dromos. E como ele é banhado pelo sol, eles entendiam, os micênicos, que isso aqui ainda está no plano dos vivos. Esse espaço aqui já é no interior da tumba. Era onde as pessoas eram enterradas. E como ele está nas trevas, então ele estava no plano dos mortos. Os micênicos, assim como os minoicos, eles realizavam 2 sepultamentos. Então, vocês se lembram que o primeiro sepultamento, logo depois que o cidadão morria, ele era enterrado, eles esperavam o corpo dele se decompor. Esse intervalo ele era muito delicado porque a alma do morto continuava ali. E depois os ossos da pessoa eram retirados dessa tumba, né, desse interior aqui, e eram guardados no ossário. Até por essa questão delicada desse momento em que a alma do morto ficava ali na tumba, aguardando o corpo dele ser decomposto, eles geralmente trancavam isso aqui, essa entrada. Essa entrada ela era chamada de stomion, e ela era a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e ela era fechada. E para você abrir, não era qualquer um que podia abrir. Isso aí tinha que ser aberto por um sacerdote, e esse sacerdote tinha que fazer uma série de cerimônias ali para abrir a tumba. Do ponto de vista social,
Esse tipo de estrutura, evidentemente, que ele conferia prestígio e distinção para a família que estava enterrada. Então, era mais uma forma de transformar riqueza em prestígio e de marcar o nome dos membros dessa família na história. Então você vê, a sociedade micênica, ela era tão desigual, assim como a minoica, né? Ela era tão desigual que nem depois da morte os nobres podiam se misturar com os não nobres. Quer dizer, mesmo depois da morte, o rei não podia se misturar com os seus vassalos. Então, esse tipo de tumba contribuiu para dar ao rei, que era enterrado aqui, um status quase de uma divindade. Ele era adorado como um herói e uma das divindades que protegiam a cidade. E se você parar para pensar, funcionou, não é? Funcionou. Afinal de contas, nós estamos aqui há 3.400 anos depois da civilização micênica, falando de quem? Falando da família de Atreu, né? E não do povão de Micenas. Então, no final das contas, funcionou. Professor, você falou aí sobre a maldição que Hermes lançou sobre Pélopes, mas Atreu acabou se dando bem, né? Atreu se tornou o rei de Micenas e não existe nenhuma história aí que mostre que ele se ferrou. Será que não? Bom, senhores, quem acabou pagando o pato da maldição foi o neto de Pélopes. O neto de Pélopes, quer dizer, o filho de Atreu, né? O neto de Pélopes, filho de Atreu, pagaria pela iniquidade do avô. E quem era o filho de Atreu, neto de Pélopes? Um indivíduo chamado Agamenon. Então é nesse momento que Agamenon entra na brincadeira. Só que essa brincadeira nós vamos continuar na aula que vem. Muito obrigado por assistirem essa aula. Na aula que vem nós terminamos essa história e começamos a contar um pouco sobre como era a cidade de Micenas. Tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo apoio e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.